Sexta lição: o discipulado cristão. Eu vou convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, do capítulo 8, verso 34 ao 38. Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 38. Assim nos diz o Evangelho. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome, ó Pai, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, ó Deus, que nos tem, ó Deus, nos acompanhado através do teu Santo Espírito, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, nos traz, Senhor, na tua casa nesta manhã, Pai, para que possamos abrir a tua palavra, Senhor, e buscar nela, Senhor, o alimento espiritual para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando grandemente, ó Pai, abrindo os nossos olhos, Senhor, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que possamos extrair da tua palavra, Senhor, o alimento diário para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa poderosamente cada vida aqui presente, cada família aqui representada, os nossos irmãos que não puderam estar, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando nesse instante, ó Pai, e trazendo a eles, Senhor, uma unção de cura e de libertação, ó Pai, para que o Senhor possa estar abençoando grandemente cada vida, ó Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O discipulado cristão. O autor da nossa lição, ele já começa introduzindo aí, né, o seu ensino, falando que nós não podemos, não é aconselhável a gente dizer que Calvino ele falou sobre o discipulado cristão. Embora esses ensinos estejam presentes ali nos seus escritos de uma forma geral, né, mas não especificamente sobre o discipulado cristão. Ele diz assim, logo na introdução: afirmar que Calvino escreveu um tópico específico sobre o discipulado cristão não é aconselhável, até porque um assunto que abrange os fundamentos da fé e suas implicações para a vida permeia grande parte de seus ensinos, né? Então Calvino aí nos seus escritos, ele tem essa preocupação em que os ensinos de Jesus possam estar presentes no dia a dia das pessoas, fazer parte da vivência diária das pessoas, né? Não uma forma de legalismo, mas um estilo de vida. Você pegar os ensinos de Jesus e colocar em prática aí no dia a dia, no cotidiano, nas coisas que nós vamos fazer, que nós vamos realizar, na maneira de nos relacionarmos com as pessoas, com o próximo, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente do trabalho, dentro do ambiente aí da comunidade. Mas é possível, mediante o que ele escreveu, construir uma reflexão que mostre que uma espiritualidade sem discipulado nos aspectos diários da vida, seja aí nas questões sociais, sejam nas questões econômicas, sejam nas questões políticas, é religiosidade e não cristianismo. Então a gente tem que ter essa preocupação em que esses ensinos, essas práticas, elas não se transformem em religiosidade, mas em espiritualidade. Esse é um grande desafio, porque nós vivemos um tempo hoje que as pessoas,
elas parecem ter uma certa atração pelo legalismo. Nós encontramos muitas religiões hoje presentes que é o legalismo. Existe o legalismo. E como as pessoas têm se voltado para isso? Nós temos práticas constantes hoje, né, de se voltar a esse legalismo no cumprimento de regras, no cumprimento de preceitos, coisas que na nova aliança elas foram tiradas, elas já não existem mais. Aplicar as regras do Velho Testamento, naqueles preceitos que existiam e trazer isso para a nossa realidade de hoje, ele é muito complicado, porque você cai num legalismo, onde a salvação deixa de ser pela graça de Deus e passa a ser pelas obras. Eu preciso praticar aquilo para alcançar a salvação. Então são sérios de preceitos, né? E o grande desafio hoje é como ser cristão sem ser uma pessoa religiosa. Nós vamos entender isso, que existe muita diferença entre a religiosidade, que muitas vezes é uma religiosidade estéril, ela não produz nada, a pessoa ela é legalista, e viver uma espiritualidade verdadeira, você respirar o cristianismo, fazer parte da sua vida, como algo normal e natural do nosso dia a dia, sem se você transformar num legalista. Então esse é um grande desafio, é viver a leveza do evangelho, a leveza do cristianismo, você isso no seu dia a dia, nas aplicações do dia a dia, e não se tornar uma pessoa legalista, né, que fica policiando a vida das pessoas a cada momento, os atos das pessoas, aquilo que as pessoas praticam, e para você impor essa forma de legalismo. Por isso, à luz de Marcos, texto que nós lemos agora, nós vamos estudar, né, algumas questões relacionadas a isso, principalmente na segunda parte aí do versículo de número 34, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só, a abrangência dos ensinos de Jesus e o desafio que é seguir a Jesus. Se a gente falar assim, é fácil ser cristão nos nossos dias de hoje? Não é fácil. E talvez aqui, nessas pequenas palavras, a gente vai perceber isso. Porque é simples você ler: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É um grande desafio para os nossos dias de hoje. Então o discipulado é obediência ao chamado de Cristo, o Senhor. Há um chamado, há uma vocação, há uma convocação por parte de Jesus, e nós devemos responder a esse chamado. E que forma nós respondemos ao chamado de Jesus? Nós podemos obedecer ou nós podemos desobedecer. A escolha reside em nós. Ou eu vou responder afirmativamente, vou seguir a Jesus, ou não vou seguir a Jesus. Nós temos vários exemplos ali durante o ministério de Jesus, que muitas pessoas seguiam a Jesus, estavam com Jesus, mas estavam com Jesus por quê? Eles estavam interessados no quê? Nas curas, nos milagres, nas bênçãos de Jesus, mas não tinham compromisso com os ensinos de Jesus. Por isso que quando Jesus começava a falar duro com as pessoas, começava a cobrar uma postura, cobrar uma resposta, um posicionamento, o que acontecia com essas pessoas? Elas iam embora, se afastavam, né? Se afastavam. Elas não queriam compromisso. Talvez, será que isso não está presente também no mundo que nós vivemos hoje? Muitos estão buscando o que hoje? As curas, os milagres, as bênçãos, a prosperidade. E encontraram muitas vezes nas igrejas esse discurso, em que há apenas essa busca, mas não há uma vivência. Por isso que a gente olha para a sociedade e vê hoje uma sociedade
onde existem muitas pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, mas isso não reflete no dia a dia da sociedade. Não há uma mudança nas estruturas sociais da sociedade. Algumas afirmações interessantes na palavra de Deus, de transformação. Quando ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Então existe que uma mudança, né? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Há uma novidade de vida, há uma reforma. E é isso que João Calvino fez na cidade de Genebra. A cidade de Genebra, na época de Calvino, era conhecida como uma cidade também de trevas. As grandes cidades europeias da época, né, eram cidades que viviam em trevas. Trevas sociais, trevas políticas, trevas espirituais, decadência moral, decadência religiosa. A igreja da época era uma igreja corrupta. E aqueles líderes religiosos, eles eram corruptos, né? Existia muita pobreza, existia muito analfabetismo, as pessoas pobres, elas não tinham acesso à educação, elas não tinham acesso às coisas básicas da vida, do dia a dia, viviam em extrema pobreza, alcoolismo, prostituição, era presente nessas cidades. E o trabalho pastoral de João Calvino na cidade de Genebra trouxe uma transformação da sociedade. Depois de Calvino existe, né, o antes e o depois na cidade de Genebra. Hoje, Genebra é uma das cidades mais lindas da Europa. É uma das cidades mais ricas da Europa. E, consequentemente, uma das cidades mais caras da Europa. Por quê? Pela transformação social que ocorreu ali. Quando ele investe nas questões sociais, investe na educação, principalmente na construção de escolas, onde todo o povo tem acesso à educação, à formação. E hoje, então, ali, na cidade de Genebra, na Suíça, nós percebemos essa transformação que é, né? Entra lá na sua casa, entra lá no Google, né? Procura algumas imagens da cidade de Genebra. Você vai ver o que é Genebra hoje, o que representa Genebra hoje. Por causa do quê? Da transformação social de um homem chamado João Calvino, que liderou essa transformação. Então o Evangelho, ele é capaz de mudar. Ele não muda só o ser humano, mas ele muda as estruturas da sociedade. E hoje nós olhamos para a igreja e perguntamos, a igreja está transformando as estruturas sociais da sociedade? Qual é a população evangélica na cidade de Agudos hoje? Qual o percentual de evangélicos presentes na nossa sociedade hoje? Nós estamos vendo mudança na sociedade? Os índices de criminalidade estão caindo? Como que é a vida educacional na nossa cidade hoje? Os alunos das nossas escolas, eles têm um elevado aprendizado. São pessoas que se destacam. Então a gente precisa entender que esse evangelho, ele precisa deixar, né, sair de dentro das igrejas e influenciar as estruturas sociais da nossa cidade. Nós temos escolhido pessoas que dirigem, que estão comprometidas com o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que vão governar, que realmente estejam comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo, que vão governar segundo os padrões da palavra de Deus. Então nós temos que ver que essas mudanças, elas têm que ocorrer também na sociedade, para que a gente viva num ambiente onde você possa ter a segurança, você possa ter educação, você possa ter saúde. Calvino não foi um pastor que se preocupou somente com as almas das pessoas, mas Calvino foi um pastor que se preocupou com o ser humano por inteiro, não somente com a alma, mas também com o corpo. Hoje nós temos verdadeiros líderes aí que são caçadores de almas perdidas, mas não estão preocupados com o ser humano, com a pessoa humana, com a transformação dessas pessoas, buscar a reconstrução, a restauração dessas pessoas.
quantas vidas destruídas, quantas famílias destruídas, tantas estruturas que precisam ser mudadas. E o Evangelho tem o poder de mudar essas estruturas. E ele trabalha assim, então, com o discipulado, que é a obediência ao chamado de Cristo Senhor. Aí ele vai citar um teólogo chamado Calbart. Calbart afirmou reconhecer em Calvino um exemplo e um modelo na medida em que ele mostrou à igreja de seu tempo, de maneira inesquecível, o caminho da obediência. Obediência no pensamento, obediência nos atos, obediência na vida social e política. Mas, segundo ele, um verdadeiro discípulo de Calvino só pode fazer o seguinte: obedecer não a Calvino, mas aquele que foi o mestre de Calvino. Quem foi o mestre de Calvino? Quem é o modelo de Calvino? É Jesus. Calvinismo, ele é um sistema doutrinário. Calvino, lá nas suas institutas, ele sistematizou a doutrina calvinista. Mas ela é baseada onde? Ela está fundamentada onde? Onde que se fundamenta a doutrina calvinista? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se a gente for ler os ensinos de Calvino, as institutas, a gente vai perceber o seu compromisso com a palavra de Deus, na citação dos versículos, aonde está fundamentada, trazendo luz para os seus ensinos. Então, Calvino, ele seguiu a Cristo. Nós não estamos seguindo a Calvino, nós estamos seguindo o Cristo, o mestre de Calvino, que foi Jesus Cristo, né? A quem nós obedecemos, ao quem nós afirmamos que nós estamos seguindo. Jesus não chamou pessoas para um treinamento intelectual e doutrinário, mas para seguir uma nova vida. Isso aqui é importante. Por que é importante? Porque muitas vezes nós achamos que ser discípulo é ser treinado dentro de um sistema doutrinário. Mas não é uma questão intelectual, é uma questão, um estilo de vida. É se doar, é fazer parte, é estar engajado na transformação do ser humano. Porque só vai haver mudança real, verdadeira, concreta, quando o ser humano mudar. Então a reforma que nós precisamos é a reforma estrutural do ser humano. Porque o ser humano reformado, ele transforma o ambiente que ele está. Ele muda o ambiente, ele transforma a sociedade. Era conhecimento para tornar-se servo do reino e não mestre. Talvez por isso, um outro teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, escreveu que a resposta ao discipulado não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Não adianta só simplesmente afirmar, não, eu sigo a Jesus, mas tem que ser um ato de seguir de verdade, de obedecer ao mandamento. O discípulo de Jesus exige obediência ao chamado e compromisso absoluto e exclusivo. Levi, por exemplo, se levantou, deixando tudo, o seguiu. Ser discípulo de Jesus pressupõe obediência absoluta a Ele. Ele é o Senhor. Quando Levi foi chamado, o que ele fez? Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Qual era a profissão de Levi? Ele trabalhava ali na coletoria de impostos, ele coletava impostos. E ele deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro também não foi assim? O que Pedro fazia quando Jesus convidou? Pescava. Ele largou a rede e seguiu a Jesus. Ele obedeceu ao chamado de Jesus, porque Ele é o Senhor. Cremos que a seguinte expressão de Calvino demonstra bem essa afirmação. E agora nós somos do Senhor. Vivamos e morramos por Ele e para Ele. Somos do Senhor, que a sua vontade e a sua sabedoria presidam a todas as nossas ações. Somos do Senhor. Relacionemos todos os aspectos da nossa vida com Ele como o nosso fim único.
Então é esse compromisso que ele tinha, né, aí de se relacionar. Por quê? Nós somos do Senhor, vivamos e morramos por Ele e para Ele. É uma afirmação forte se a gente for analisar hoje. Você viver exclusivamente para o Senhor, para o reino de Deus, é um grande desafio hoje, principalmente na nossa sociedade. A nossa sociedade ela tem alguns aspectos hoje interessantes, né? Ela é uma sociedade egoísta, ela é uma sociedade hedonista, né? Onde ela adora o corpo, e ela é também uma sociedade narcisista. Nós temos alguns aspectos da nossa sociedade hoje. Então, o centro da nossa sociedade é o ser humano, é o homem, né? Podemos dizer que nós vivemos aí numa era antropocêntrica, onde o homem, tudo gira em torno do homem, do bem-estar do homem. Isso muitas vezes revela esse egoísmo presente na nossa sociedade. E como você mudar essa face? Como você viver para o reino de Deus na nossa sociedade? Não é tão simples, porque a nossa sociedade ela não está treinada para isso. Grande mensagem para a nossa sociedade hoje, ela é o bem-estar do ser humano. Eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que conquistar o meu lugar ao sol. Então existe o que na nossa sociedade? Uma grande competição. Mesmo que para isso eu tenha que passar por cima dos outros, para alcançar o pódio, para chegar lá na frente. Então uma sociedade que não olha dos lados, mas uma sociedade que está sempre olhando para frente, buscando vencer. Então você não vive para o reino de Deus, você vive para quem? Para si mesmo. Isso está muito presente hoje nos nossos dias. Sim, exatamente. Cremos que a seguinte expressão, né, que ele colocou aí, é que somos do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Relacionemos todos os aspectos da nossa vida com Ele como o nosso fim único. Então, não é só a questão espiritual, mas envolve a nossa questão social. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. A gente não pode fazer essa divisão que a sociedade faz entre o espiritual e o humano. Porque não existe essa diferença. Nós não vivemos uma vida humana e uma vida espiritual. Não existe isso. Nós somos únicos. E nós precisamos entender dessa forma. Que nós precisamos viver para a glória de Deus. E aí vem aquela pergunta. A nossa vida, os nossos atos, tem sido para a glória de Deus? Ou tem sido para a nossa própria glória? Nós temos esse compromisso com o reino de Deus? Condições para o seguimento. Corremos o risco de confundirmos exigências com regras formuladas por nós mesmos. Foi o próprio Jesus que colocou algumas condições para o seu seguimento, né? Jesus não disse que seria fácil. Ele não iludiu ninguém. Por isso que ele disse: se alguém quer ser meu discípulo. Ele não chegou e disse assim: você vai ser meu discípulo. Ele não impôs. Ele disse: se alguém quer ser. Aonde estava? Quem podia escolher? Quem podia fazer uma escolha ali naquele momento? A pessoa. Sim, né? Ele não chegou lá e impôs: não, você vai me seguir, você vai me seguir, você vai me seguir. Eu estou ordenando, eu estou mandando. Não. Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo.
Mas eu não sei assim, olha, se você quiser ser, vai ser maravilhoso, vai ser uma vida de bênção, vai ser uma vida de transformação. Olha, você vai viver uma vida legal, você não vai ter doença, você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa rica, você vai conquistar todas as bênçãos, porque você é filho do rei. Sabe essa conversinha que a gente ouve hoje, né? Ah, porque eu tenho tudo, porque eu sou filho do rei. Não existe esse discurso no Evangelho. Não existe discurso de riqueza fácil. Você quer ficar rico? Vai trabalhar, vai conquistar, vai à batalha do dia a dia. Não use a igreja como uma grande loteria onde você aposta, né? Você dá o seu dízimo porque você vai receber em dobro. Você faz isso porque você vai receber em dobro, né? E o Deus da Bíblia não é o gênio da lâmpada de Aladim. Você vai chegar aqui e falar, quais são os seus 3 pedidos? Quais são os seus 3 desejos? Não. Não é essa promessa fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Ele não disse que seria maravilhoso, não disse que seria um mar de rosas. Aí ele vai começar a dizer essa condição aí, né? Ele vai começar a explicar isso, né? Olha como não é fácil, em 3 afirmações aqui, ele vai dizer como é difícil ser discípulo de Jesus. Ele vai destruir, ele vai desmoronar essa crença de que é uma maravilha, que é uma bênção, que vai ser tudo certo na sua vida, você não vai ter mais problema, você não vai mais chorar, você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais problema financeiro, você não vai... Nada disso. Ele começa afirmando, a si mesmo se negue. Coisa mais difícil é isso. É você deixar o seu egoísmo de lado. É você deixar a sua prepotência. É você deixar a sua arrogância. É você deixar a sua altivez. É se você se desmontar. Negue-se a si mesmo. Porque cada um de nós tem a nossa personalidade. Não tem? E ele vai dizer isso aqui na frente, né? Que não tem a ver com personalidade. Ele está dizendo para você deixar de ser você mesmo. Não, não é isso que ele está dizendo. Porque nós somos diferentes. Cada um tem sua personalidade. Cada um tem seu temperamento. As pessoas são diferentes. A gente não pode padronizar as pessoas. Não existe essa padronização. Nós somos únicos. Não existe uma cópia. Nós somos únicos. E por isso que a gente não pode viver uma vida fake, né? Uma vida de mentira. Aí ele vai dizer, negue-se a si mesmo. Jesus não se refere à negação da personalidade e características que cada um possui, né? Porque quando você veio a esse mundo, você é único. Na sua aparência, na sua personalidade, nas características internas, externas, nas características, né, da personalidade. Você é único. E ele não está dizendo que você tem que deixar de ser você, né? Não há uma reprodução, né? Todos vão pensar iguais, todos vão falar a mesma coisa, todos vão ter o mesmo discurso, todos vão ter os mesmos... Não existe padronização. Mas ao abandono dos projetos pessoais, os quais têm por objetivo satisfazer somente as ideias e sonhos próprios para começar a viver o projeto de Deus. Porque é isso que é você negar-se a si mesmo. É você abandonar os seus projetos pessoais. Quando ele está dizendo projetos pessoais, aqui a gente tem que entender que são esses projetos egoístas, egocêntricos, narcisistas, hedonistas, de que eu sou todo-poderoso, que eu tenho que me sobrepor sobre as outras pessoas, eu tenho que ser o cara, porque é isso que nós vemos na nossa sociedade, as pessoas se impondo o seu projeto pessoal de vida, e muitas vezes o projeto pessoal de vida, ele entra em colisão, em rota de colisão com a vontade de Deus. Bate com a vontade de Deus.
Então, são aqueles objetivos que querem satisfazer as ideias, os sonhos próprios. Mas você precisa viver o projeto de Deus. Porque nós viemos a esse mundo com um propósito. Ninguém está nesse mundo a passeio. Todos nós viemos com um projeto de vida. Quando Deus nos trouxe à existência, já tinha um projeto de vida para nós. Lembra lá no Salmo? Antes que eu era, quando eu era ainda uma substância informe. Deus já tinha um projeto de vida para nós. Então nós devemos nos adequar, buscar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, porque esse é o projeto de Deus. E aonde está o projeto de Deus para as nossas vidas? Onde eu vou encontrar o projeto de Deus para as nossas vidas? Na palavra de Deus. Está aqui o projeto de Deus para a nossa vida. Ele está ali na palavra de Deus. O chamado de Levi, por exemplo, em Lucas 5, 27, 28, Lucas 5, capítulo 5, verso 27 e 28, mostra que a negação de si mesmo implicou no abandono do projeto de acumular dinheiro para si, numa resposta para si e numa resposta afirmativa para a ordem de Jesus, né? Então ele deixou ali o projeto de se enriquecer, se tornar um homem mais rico e mais rico e mais rico, para responder afirmativamente a chamado de Jesus. Calvino nos mostra que compreender que a exigência de negar-se a si mesmo é a condição para o discípulo de Jesus, quando afirmou: quão proveitoso será para o homem que, reconhecendo que não é dono de si, negue a sua razão, o senhorio e o governo de si mesmo e confie em Deus, porque assim como a pior praga capaz de levar os homens à perdição e à ruína é se comprazerem a si mesmos, assim também o único e singular porto de salvação não está em homem julgar-se sábio, como tampouco em querer nada de sua vontade própria, mas em seguir unicamente ao Senhor. É um grande desafio confiar em Deus. Ai do homem que confia no próprio homem. Onde está a nossa confiança? Hoje nós vemos que as pessoas colocam a sua confiança em quem? Nos homens. Mas Calvino, ele conclama as pessoas a não confiar em si mesmo e nem confiar nos homens. Nós devemos confiar unicamente em Deus. Nós devemos confiar em Deus. E muitas vezes a gente se decepciona, por quê? Porque nós confiamos em homens. A nossa confiança ela é colocada em pessoas, em seres humanos, em projetos humanos. E aí quando isso não acontece, nós nos decepcionamos. Por isso que Calvino diz, olha, cuidado. Muitos são levados a ruínas, porque colocam a sua confiança em si próprios e não se colocam a sua confiança em Deus. Então nós devemos conclamar também como ele, que as pessoas confiem em Deus, que coloquem a sua confiança em Deus. Aquilo que é necessário para a sua vida, aquilo que você precisa de Deus, aquilo que você pede para Deus, nós precisamos buscar a confiança em Deus. Confiar em Deus, porque Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos decepciona. Os homens decepcionam, mas Deus jamais ele nos decepciona. A dificuldade é que desejamos ser discípulos à nossa maneira, vivendo a nossa própria vida. Alguns precisam negar o desejo de acúmulo, né? Muitos estão aí buscando, passando nessa vida para fazer o quê? Acumular, 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 acumular. Faz disso um propósito de vida. Outros, o orgulho. Outros, o comodismo. As pessoas, esse mundo não tem jeito. A minha família não tem jeito.
Por que eu vou ficar me desgastando? Aí entra naquela do pagodeiro, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Se acomodou. Não buscou a transformação tão necessária, a sua reforma interior. Porque se você se reforma, as pessoas que estão ao teu lado também vão ser influenciadas. E essa reforma vai chegar às pessoas, né? Enfim, outros ao egoísmo, pensar em si próprio, tudo em causa própria, e não ter preocupação com o outro. Enfim, tudo aquilo que impede o seguimento de Jesus, né? Então, o acúmulo, o orgulho, o comodismo e o egoísmo, isso impede o seguimento de Jesus. E é isso que a gente tem que negar. Negar essa preocupação exagerada com o acúmulo, esse orgulho, o comodismo e o egoísmo. Pensar em si próprio. Aí vem o segundo. Tome a sua cruz. Esta é uma consequência da autonegação. Somente depois de abandonarmos nossos projetos pessoais e de assumirmos o projeto de Deus, é que teremos condições de assimilarmos e suportarmos a dor que o Senhor, a seguir a Jesus, acarreta. Nesse aspecto, Calvino ressalta: quão nos é necessário a experiência da cruz, pois não é de pouca importância que te limpes do cego amor por ti mesmo, para que te faças plenamente consciente de sua fraqueza, que sejas imbuído do senso de sua própria fraqueza, para que aprendas a não confiar em ti, que deixes de confiar em ti, para que transfiras a Deus a tua confiança, com confiança de coração, descansares em Deus, para que, sustentado por seu auxílio, perseveres invencível até o último instante, que te firmes em sua graça, para que compreendas que Ele é verdadeiro em suas promessas, que descubras a certeza de suas promessas, para que daí a esperança te fortaleça. É bem verdade que queremos evitar qualquer tipo de sofrimento. Esta é uma das grandes lutas da existência humana, né? Porque se você perguntar, quem é que quer passar pelo sofrimento? A gente não é masoquista. Quem que quer passar por sofrimento? Acho que ninguém quer passar por sofrimento. Todos nós buscamos evitar o sofrimento. Mas nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Na nossa vida, nós teremos experiências de sofrimento. Sabe por quê? Nada na nossa vida é perene. Nem a dor, nem a alegria. Na nossa existência, haverá ciclos. Haverá tempos de dor. Haverá tempos de alegria. Haverá dias que nós vamos chorar. Haverá dias que nós vamos rir. Haverá dias que a gente vai pensar até em desistir. E muitos acabam desistindo da vida, né? A vida é assim. A vida do ser humano é uma vida de altos e baixos. Nós estávamos conversando isso ontem à noite lá no encontro de homens, né? O sofrimento, o luto, as dores,
elas não acontecem só na casa do vizinho. Elas acontecem na nossa casa também. Elas acontecem na nossa família também. Como seria bom a gente atravessar a nossa existência sem uma experiência de sofrimento, de dor, desilusão. Mas é assim a vida. Se a gente fosse dar oportunidade para cada irmão e irmã aqui nessa manhã falar das suas lutas, você vai perceber que todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por lutas, por sofrimentos e por crises. Assim como também todos nós passamos por momentos de alegrias, de júbilo, de contentamento. Mas a vida do ser humano não é assim. Não é só sofrimento e também não é só alegria. Vão ter tempos de chorar e vão ter tempos de sorrir. O autor de Eclesiastes falou isso, né? Sobre isso, né? Esses tempos. Falou sobre esses tempos, sobre esses ciclos da nossa vida. Então aí é um grande desafio que nós temos. Esta é uma das grandes lutas da existência humana. O sofrimento, porém, é algo inescapável da vocação cristã, como o próprio apóstolo Paulo nos afirma em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 3 e 4. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu, e é de vosso conhecimento. E em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo disse que a nossa vida seria um mar de rosas? Não. Ele disse que nós passaríamos por tribulações. E falando a Timóteo, que era um jovem pastor, ele disse que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Porque se você viver corretamente na nossa sociedade, você vai ser perseguido. Perseguido muitas vezes nas palavras, nos posicionamentos. Na época de Jesus, quando alguém passava levando sua cruz, escoltado pelos soldados romanos, todos sabiam que aquela caminhada era em direção à morte. Um caminho sem volta. Né? Porque essa era a forma mais humilhante que os romanos usavam para executar uma pessoa. Era a morte por crucificação. Então o indivíduo, ele desfilava nas ruas, carregando a sua própria cruz, né? Sobre o olhar da multidão, né? Geralmente não eram pessoas inocentes, né? Existia lá o código romano, né, que punia severamente, né, vários crimes com a crucificação. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, ele foi colocado entre dois o quê? Ladrões, né? E nós merecíamos estar aqui. Ele não, nada fez, né? Mas então a pessoa desfilava ali pelas ruas, carregando sua própria cruz. E todos diziam, esse não tem volta. Esse caminha para a morte. Um caminho sem volta. Tomar a cruz é expor a vida, a dor e até mesmo a morte por causa do compromisso com o discipulado proposto por Jesus. É sofrer todas as consequências provocadas pela radical decisão de renunciar aos projetos pessoais de vida e passar a viver para o reino de Deus, e que implica em viver também para o próximo. Né? É você renunciar a si mesmo. Tomar a cruz, ele é um caminho sem volta. É o dia que você optou, você tomou a decisão de seguir a Jesus, você publicou, fez pública a profissão de fé, disse diante das pessoas que naquele momento você estava tomando a cruz de Cristo. Aquilo era um caminho sem volta.
você sabe que não seria fácil. Não é fácil você estar nessa caminhada. Muitas vezes vão nos julgar por estar carregando essa cruz, por termos optado em seguir essa cruz. E aí você já não vive para si mesmo, você vive para Deus, e você vive para o próximo. Então todos os projetos pessoais, né, do egoísmo, da arrogância, da altivez, né, e vai derrubando, né, o narcisismo, o hedonismo das nossas vidas, vai caindo tudo por terra. E a gente passa a viver em função do reino de Deus. E viver em função do reino de Deus é viver para Deus, é viver para o próximo, é ter compromisso com as pessoas. Calvino, ao apresentar seus pensamentos a respeito da vida cristã, diante de tantas oposições na sua época, assumiu o risco de se expor ao sofrimento. Mas, como discípulo de Jesus, cremos que a sua motivação possa ser sintetizada na expressão do apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Então, o primeiro é: negue-se. Os projetos pessoais caem por terra, porque agora você vai viver o projeto de Deus. Os sonhos pessoais vão cair, porque agora você vai viver os sonhos de Deus. Tome a cruz. E o terceiro: siga-me. Esse passo é fundamental no discipulado. Sem ele, o discipulado não se concretiza. Levi poderia tornar-se um grande admirador e até defensor de Jesus, se apenas ficasse sentado na coletoria de impostos. O mesmo poderia acontecer a Pedro, se esse permanecesse com suas redes. Mas em ambos os casos, eles jamais seriam discípulos. Só o foram quando obedeceram a Jesus, indo após ele. Levi deixou a sua profissão, uma profissão extremamente bem remunerada. Podemos dizer que trabalhava lá para o governo, um funcionário público, arrecadador de impostos, bom salário, uma boa comissão, porque eles tinham uma comissão grande sobre os impostos recebidos, porque ali dividia em três, uma parte para o Império Romano, uma parte ali para os governantes judeus e uma parte para o próprio bolso. Mas ele largou tudo para seguir a Jesus. Pedro era pescador. Estava ali tirando o seu alimento, estava ali tirando o seu salário, comercializando o produto ali da sua pesca. Ele deixa de ser pescador de peixe e passa a ser pescador de homens, Ele abandona, ele segue a Jesus. A vida de João Calvino é uma demonstração de alguém que seguiu a Jesus. Em pouco tempo de vida, deixou um legado importante às próximas gerações. Legado este que baliza até hoje os caminhos percorridos pela igreja de seu mestre, o Senhor Jesus. A expressão "ofereço-te meu coração, Senhor", pronta e sinceramente, diante do desafio de permanecer em Genebra, uma cidade que vivia em trevas, para colocá-la sob a luz do Evangelho de Cristo, transformando-a, é uma demonstração de renúncia, amor e entrega total ao chamado de Jesus, E não só foi Genebra que foi transformada. Hoje, as cidades, os países que adotaram a reforma protestante são os países mais desenvolvidos da Europa. A Suíça, a Alemanha,
a Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlândia, né? Luxemburgo, né? Mais rico do mundo, né? E, consequentemente, aqueles que não adotaram a reforma são os países mais pobres da Europa. Mas a reforma transformou a sociedade. Transformou aquelas pessoas. Implicações para a vida. Aqueles que obedecem ao chamado de Jesus, que confiam nos projetos de Deus, que passam pela experiência da cruz e o seguem, perceberão como Calvino que Cristo é Senhor de todos os aspectos da vida humana e a palavra de Deus deve servir de regra para todas as áreas da vida. Nos escritos de Calvino, observamos uma preocupação constante com as implicações sociais e comunitárias do Evangelho. Calvino dava ênfase à necessidade de que todas as áreas da vida humana deveriam estar sob a influência da proclamação do Evangelho, pois a igreja é um centro de arregimentação e treinamento de pessoas que se reformam para reformar. O nosso grande desafio diante do chamado de Cristo ao discipulado é o de colocarmos de forma honesta e humilde diante de Deus. E a mesma pergunta que Calvino fez: o que Deus quer de mim, da igreja e da humanidade? Pois como discípulos de Jesus Cristo, precisamos entender, como enfatizamos ao início dessa lição, que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas é uma doutrina de vida. Nesse sentido, discipulado não é uma das opções da vida cristã, nem o modo mais espiritual de se viver o cristianismo, mas é o próprio ser cristão. Nós já estouramos, né? Já, né? Então nós só vamos encerrar aqui. Nós não vamos responder as perguntas agora, tá? Mas só para a gente estar pensando depois. O que impede o ser humano de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você acha que o discipulado está intimamente ligado à missão da igreja? Por quê? Discipulado como uma formação teórica ou uma formação para o reino de Deus, o que é mais fácil? Lembre-se da expressão: nem tudo que é fácil é correto e nem tudo que é correto é fácil. Alguém pode ser cristão sem ser discípulo? Diante do chamado de Cristo para a sua vida, você está disposto a responder como Calvino, declarando ao Senhor: ofereço-te o meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. Que a gente possa refletir na palavra do Senhor, nosso Deus. E que essa lição possa estar gravada no nosso coração e nós possamos responder afirmativamente ao chamado de Jesus para sermos os seus discípulos. Amém?